Bom, boa noite àqueles que estão nos assistindo pela internet, também os irmãos que estão aqui. Já falei com todos, mas nessa noite nós queríamos tratar um pouquinho sobre... Eu gostaria de dar o seguinte título para as coisas, para a mensagem de hoje: o cristão e as coisas discutíveis. Nós vamos ler o texto de Romanos, capítulo 14. Esse vai ser o nosso texto base. E nós vamos tratar um pouquinho sobre o que nós cantamos nesse hino, sobre o amor e como ele deve reinar no nosso relacionamento com os irmãos. Então vamos começar lendo lá em Romanos, capítulo 14. A partir do versículo 1. Ora, quanto ao que está enfermo na fé, recebei-o, não em contenda sobre dúvidas, porque um crê que de tudo se pode comer, e outro, que é fraco, come legumes. O que come, não despreze o que não come, e o que não come, não julgue o que come, porque Deus o recebeu por seu. Quem és tu que julgas o servo alheio? Para seu próprio Senhor ele está em pé ou cai, mas estará firme, porque poderoso é Deus para o firmar. Um faz diferença entre dia e dia, mas outro julga iguais todos os dias. Cada um esteja inteiramente seguro em sua própria mente. Aquele que faz caso do dia, para o Senhor o faz, e o que não faz caso do dia, para o Senhor o não faz. O que come, para o Senhor come, porque dá graças a Deus. E o que não come, para o Senhor não come, e dá graças a Deus. Porque nenhum de nós vive para si, e nenhum morre para si. Porque se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. De sorte que, ou vivamos ou morramos, somos do Senhor. Porque foi para isto que morreu Cristo, e ressurgiu, e tornou a viver para ser Senhor, tanto dos mortos como dos vivos. Mas tu, por que julgas teu irmão? Ou tu também, por que desprezas teu irmão? Pois todos havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo. Porque está escrito: como eu vivo, diz o Senhor, que todo joelho se dobrará a mim, e toda a língua confessará a Deus. De maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Assim que não nos julguemos mais uns aos outros. Antes seja o vosso propósito não pôr tropeço ou escândalo ao irmão. Eu sei e estou certo no Senhor Jesus que nenhuma coisa é de si mesma imunda, a não ser para aquele que a tem por imunda. Para esse é imunda. Mas se por causa da comida se contrista teu irmão, já não andas conforme o amor. Não destruas por causa da tua comida aquele por quem Cristo morreu. Não seja, pois, blasfemado o vosso bem, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Porque quem nisto serve a Cristo, agradável é a Deus e aceito aos homens. Sigamos, pois, as coisas que servem para a paz e para a edificação de uns para com os outros. Não destruas por causa da comida a obra de Deus. É verdade que tudo é limpo, mas mal vai para o homem que come com escândalo. Bom é não comer carne, nem beber vinho, nem fazer outras coisas em que teu irmão tropece, ou se escandalize, ou se enfraqueça. Tens tu fé? Tem-na em ti mesmo diante de Deus. Bem-aventurado aquele que não se condena a si mesmo naquele que aprova. Mas aquele que tem dúvidas se está condenado, porque não come por fé. Mas aquele que tem dúvidas, se come, está condenado, porque não come por fé. E tudo que não é de fé é pecado. Mas nós que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos, e não agradar a nós mesmos. Porquanto cada um de nós agrade ao seu próximo no que é bom para a edificação.
Porque também Cristo não agradou a si mesmo, mas como está escrito, sobre mim caíram as injúrias dos que te injuriavam. Só até aqui. Então, nós vamos tentar destrinchar esse texto conforme nós fomos estudando ele, e os irmãos ficam também em liberdade para participar. Vocês entenderam mais ou menos o que esse texto se trata? Paulo aqui está falando para crentes, está falando para irmãos. E aqui ele está tratando sobre o relacionamento com irmãos que pensam diferentes. Mas esse pensam diferente aqui não se trata de coisas fundamentais da fé cristã. Não se trata de, o irmão ali acha que Jesus não é Deus. Estamos juntos? Não. Então isso aí não é cristão. Aqui Paulo está falando de coisas secundárias à fé. Aqui ele está falando de comer ou não comer, de guardar ou não guardar o dia, de observar ou não observar. Então, isso não se trata de uma diferença doutrinária. É bom a gente começar esclarecendo isso. Não se trata de, o irmão acha que Deus não é triuno. Ou o irmão acha que Deus não criou o mundo. Exatamente. Mas é isso aí. Aí aqui a gente vai ter que começar estabelecendo 3 coisas. Quando Paulo ele trata da liberdade cristã, a gente vai entender 3 coisas diferentes: coisas morais, coisas imorais e coisas amorais. As coisas morais são coisas que sempre foram certas. Ontem foram certas, hoje são certas e amanhã vão ser certas. Por exemplo, amar ao próximo. Amar ao próximo sempre foi certo, sempre foi bom. E coisas imorais? Coisas imorais sempre foram erradas. Foram erradas ontem, hoje também e amanhã vão continuar sendo erradas. Então, por exemplo, mentir, isso é errado, isso é imoral. E as coisas amorais? São coisas que não necessariamente edificam ou não. Não são necessariamente erradas ou não. Depende do contexto. E aí, para isso, Paulo vai diferenciar entre 2 personagens aqui nesse texto. Ele diferencia o forte e o fraco. O forte na fé e o fraco na fé. Quem que são cada um desses personagens? O forte aqui é aquele que entende a mensagem do Evangelho e ele se liberta dessas questões que não edificam. O fraco na fé é aquele que ele é um crente, é um irmão, mas ele ainda está preso, ele ainda está limitado na sua compreensão do Evangelho. Sabe quando a gente tem muito essa questão, eu participo de alguns grupos na internet, a gente vê muito disso. Às vezes a pessoa ela vem perguntando, mas gente, isso aqui é errado ou não é errado fazer? Tal coisa, é pecado ou não é? Estou preocupado aqui. E a gente tem um costume de querer colocar rótulos nas coisas, já viram? O ser humano ele gosta de ter regras, ele gosta de impor regras a si mesmo. Então é isso que às vezes as pessoas elas gostam de fazer. Elas criam um sistema onde elas colocam as regras, isso pode fazer, isso não pode fazer, eu vou viver assim. Porque esse vai ser o certo. Esse aqui é o fraco na fé que Paulo fala. Ele é um irmão, mas ele ainda está limitado na sua compreensão da liberdade cristã e ele fica fazendo esses questionamentos. Eu acho que isso não é certo, isso não é certo, mas lembre-se bem, a gente não está falando aqui de pecado. A gente não está falando de coisas imorais, a gente está falando de coisas amorais. Tem uma frase que diz, nas coisas essenciais, unidade.
nas não essenciais, liberdade, e em tudo, amor. Né? Eu acho que essa frase ela abrange esse capítulo aí. Né? Ele vai falar que o amor, né, vai, então essa frase é muito interessante. Eles alegram com essa frase de Agostinho. Né? Então, nas coisas essenciais, unidade, nas não essenciais, liberdade, e em todas as coisas, amor. Né? Exatamente. E aí, nessa situação que Paulo está falando aqui, estavam tendo dois problemas, dois pecados. O fraco, ele estava julgando o forte. Olha, mas esse aí, ele está fazendo isso, ele está errado. Enquanto, da mesma forma, o forte estava desprezando o fraco. Ah, mas esse aí é crente bebê, imaturo, fica falando essas coisas. E era esse que é o problema que Paulo está tentando falar aqui. O fraco não deve julgar aquele que faz. E o forte não deve desprezar aquele que não faz. É interessante que Paulo começa logo no versículo 1 falando assim: quanto àquele que está enfermo na fé, ou seja, o fraco, recebei-o, não em contendas sob dúvidas. Isso é um indicador como é que a gente vê se a igreja está madura. Que a igreja madura, ela não fica discutindo essas coisas secundárias. Isso é coisa de imaturidade. Paulo fala, não receba em contendas, não fique discutindo essas coisas. São coisas secundárias. Olha só o que ele vai falar, Paulo também vai falar lá em 1 Coríntios. Ele vai falar algo muito parecido sobre a questão comer, não comer. Lá em 1 Coríntios, capítulo 8. A partir do versículo 1. Ora, no tocante às coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que todos temos conhecimento. O conhecimento incha, mas o amor edifica. E se alguém cuida saber alguma coisa, ainda não sabe como convém saber. Mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido dele. Assim que, quanto ao comer das coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que o ídolo nada é no mundo, e que não há outro Deus, senão um só. Porque, ainda que haja também alguns que se chamem deuses, quer no céu, quer na terra, como há muitos deuses e muitos senhores, todavia, para nós há um só Deus, o Pai, de quem é tudo e para quem nós vivemos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós por ele. Mas nem em todos há conhecimento. Peraí, Paulo. Paulo está entrando em contradição aqui, então. No versículo 1 ele falou, sabemos que todos temos conhecimento. Já pararam para pensar nisso aqui? Como é que agora ele está dizendo que nem em todos há conhecimento? Isso aqui é uma curiosidade que Paulo fala muito Paulo usa muito em Coríntios, principalmente na primeira carta aos Coríntios. Ele traz primeiro o argumento dos coríntios e depois ele joga o seu argumento. Então os coríntios eles diziam assim, todos temos conhecimento que esses ídolos não têm poder, e aí eles acabavam usando desse argumento para justificar eles fazerem o que quiserem lá. Se a gente for ler a carta aos Coríntios, os coríntios eles afirmavam que não havia pecado, por isso que eles diziam, lá no capítulo 10, se não me engano, por isso que eles diziam lá no capítulo 10, eu acho que é no capítulo, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Os coríntios, eles diziam essa primeira parte, todas as coisas me são lícitas. Era isso que os coríntios diziam. Só que aí Paulo vem trazendo a segunda parte, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, é o que os coríntios falavam. E aí Paulo vai, mas nem todas as coisas edificam. Então, na verdade, quando Paulo fala aqui que todos temos conhecimento, esse era o argumento dos coríntios. Depois que ele fala, nem todos há conhecimento. Ora, Paulo com certeza ele explica que nós sabemos, eu sei
que isso aí, os ídolos não são nada, mas o conhecimento incha, quanto que o amor edifica. O problema que estava tendo lá, e também com certeza em Romanos, que era muito comum naquela época, era a carne que era sacrificada aos ídolos. Geralmente tinha lá, a cidade tinha o templo lá, pagão, e faziam aqueles rituais lá, e parte daquela carne era para os sacerdotes. O que os sacerdotes não consumiam, geralmente era vendido nas ruas, no açougue. E é o que o Paulo fala, aqui da carne do açougue. E aí alguns irmãos, que eram uns fracos na história, ele falava, mas isso aí não pode comer. Isso aí eu acho que quem comer está errado. Enquanto que os outros, que se diziam fortes, eles falavam, o ídolo não tem poder, a gente pode comer tranquilamente. E é esse problema que estava tendo lá. Estava tendo briga entre os irmãos por causa disso. E aí Paulo vai trazer essa questão. Não basta o conhecimento, é preciso ter amor. Vamos continuar lá no 7. Mas nem todos há conhecimento, porque alguns até agora comem no seu costume para com o ídolo, coisas sacrificadas ao ídolo, e a sua consciência, sendo fraca, fica contaminada. Ora, a comida não nos faz agradáveis a Deus, porque se comemos, nada temos demais, e se não comemos, nada nos falta. Mas vede que essa liberdade não seja de alguma maneira escândalo para os fracos. Porque se alguém te vir a ti, que tens conhecimento, sentado à mesa no templo dos ídolos, não será a consciência do que é fraco induzido a comer das coisas sacrificadas aos ídolos? E aqui Paulo fala a primeira vez, talvez não seja bom você participar disso aí. Imagine que alguém lá te convidou para ir lá no templo pagão para participar não participar do ritual, mas para comer só a comida lá. Aí Paulo fala, melhor você não ir, não vá. Porque por causa da consciência do irmão. Essa mentalidade, sabe, essa arrogância de achar ninguém tem nada com a minha vida, né? Então a Bíblia ela traz para nós que a gente tem que preocupar com o que o outro pensa a respeito da gente, né? É isso que ele vai falar. Isso aí que ele está tentando transmitir também essas palavras, né? É igual quando você é um crente, né? Está lá na porta do botequim bebendo, tá vendo? Traz escândalo, traz prejuízo às pessoas, né? As pessoas podem ver e se sentir, né? Então é preocupar com o que o outro pensa da gente. Olha agora no capítulo 10, versículo 25. Comei de tudo quanto se vende no açougue, sem perguntar nada, por causa da consciência, porque a terra é do Senhor e toda a sua plenitude. Vamos imaginar o seguinte, o Jorge foi lá comprar carne no açougue. Aí o açougueiro fala com ele assim, Jorge, essa carne aqui saiu fresquinha, veio agora do templo lá, foi sacrificada aos ídolos, se fosse você, levava. Aí Paulo vai falar assim, mas se alguém, no versículo 28, mas se alguém vos disser, isto foi sacrificado aos ídolos, não comais, por causa daquele que vos advertiu e por causa da consciência, porque a terra é do Senhor e toda a sua plenitude. Agora, se o Jorge chegou lá, no açougue, só pediu uma carne, ele não sabe se aquela carne foi sacrificada aos ídolos ou não. E aí Paulo fala no versículo 25, comei de tudo quanto se vende no açougue, sem perguntar nada. Não é para a gente ficar questionando se a carne foi sacrificada ao ídolo ou não. Eu lembro tem gente que fala assim, mas não pode, você come maionese, já viu aquela maionese Hellmann's, aquilo lá é do diabo, não pode comer aquilo, ou não pode tomar Coca-Cola, porque ao contrário, tem uma palavra escondida lá, ou o criador daquilo fez um pacto. Já ouviu falar, já deve ter ouvido falar alguma coisa assim.
Ah, e por causa disso não pode comer. Mas, não, pode falar. Isso aí, só um pouquinho isso aí, é bom que você às vezes recebe um convite para um casamento católico, né? Muitos crentes não vão, eu respeito, né? Mas é até um testemunho quando o crente vai, porque quando você entrega um folheto, você quer saber se não está na rota da cabeça, não está no rótulo da ela é espírita, elas aceitam. Mas quando entrego um convite, ó, queria que você estivesse lá, presente, eu acho isso como testemunho, para fazer essa impressão da pessoa. Sabemos que aquilo ali, para nós, não tem nenhum poder. Entendeu? Porque na hora que você evangelizar depois uma pessoa que manda uma opinião baseada no outro. Pelo onde você evangelizar a pessoa dessa depois, não tem como, não tem difícil. É igual um espírita. Ele viu duas vezes espírita, recebeu folheto, nunca questionou. Nunca questionaram, né? Aí a gente quer aquela separação, não, o que eu vou fazer ali? Mas é um testemunho. É uma forma da gente se aproximar dele. Exatamente. Ter a oportunidade de aproximar dele depois, em outra ocasião. Exatamente, é estratégia. E o interessante é que o deixar de comer, ou deixar de comer, se você comer conscientemente ou comer inconscientemente, o resultado é o mesmo. Paulo está querendo transmitir ali a questão das pessoas fracas na fé, né? Poder abandonar o caminho, né? Por causa de uma atitude nossa. Então a preocupação de Paulo aí não é questão, se você comer você vai ficar doente, você vai passar mal, nada disso. A questão é consciência, não é mesmo? É consciência, o cara consciente pode ficar te cobrando. Puxa, eu comi uma coisa precipitada a um ídolo, né? Então eu entendo muito essa questão nesse sentido, entendeu, velho? Sim. O que o Jorge falou ali, Paulo vai tratar no versículo 27, logo em seguida. E se algum dos infiéis vos convidar e quiserdes ir, comei de tudo que se puser diante de vós, sem nada perguntar, por causa da consciência. Sabia que crente pode ter amigo que não é crente, né? Tem gente que acha que não. Mas... aí, vamos supor, a pessoa convidou para ir lá na casa dela. Aí a pessoa falou assim, ó, você vem na minha casa que eu declarei essa carne aqui pro ídolo e tá muito boa e você vem comer comigo. Aí Paulo fala que não é bom comer. Não é bom. Por quê? Porque a sua consciência vai te acusar. Agora, vem aqui na minha casa para um jantar, vai ter alguma coisa aqui. Aí você vai chegar lá e vai ficar perguntando, mas isso aqui, você sacrificou isso aqui para o ídolo? Você vai chegar lá, mesmo que a pessoa não é crente, então provavelmente não vai orar pela comida. Mas você vai orar, você vai dar graças a Deus pela comida e vai comer, não é verdade? Então, essa é uma diferença importante que a gente faz quando Paulo trata disso. Se a gente pensar na... Fala, Israel. Eu já faço isso, já que você mencionou o fato. Então, se você for na casa dele, você não está sabendo de nada, mas lá ele diz para você que ele foi sacrificado. Fica. O ideal é que você não participe. O ideal é que Paulo fala aqui, se a sua consciência acusar... Mas se você participar também, não tem penalidade. Qual é o testemunho? A questão é o que o outro vai pensar e se a sua consciência tem plena consciência. Isso aí tudo é de Deus, tudo é de Deus. Então, porque se você deixar de participar, você está fazendo escândalo. Então a Bíblia diz, cuidado mas é a questão da consciência. Se você fizer contra a sua consciência, você não vai estar fazendo de fé, como Paulo falou. Paulo fala lá em Romanos. Se você participar só por querer se integrar, só por participar com os outros, mas a sua consciência te acusar, você vai estar pecando. É o que Paulo fala. Eu vejo isso também naquela palavra que Paulo se fez judeu para ganhar os judeus, se fez de fraco para ganhar os fracos. Entendeu? Olha só o que Paulo sempre falava contra a circuncisão, sobre a necessidade, a
a não necessidade da circuncisão, porque alguns judeus eles diziam que era preciso circuncisão para ser salvo. E aí, exatamente. E aí, nessa questão, a gente vê duas situações diferentes, Tito e Timóteo. A Bíblia diz que Paulo não circuncidou a Tito, mas Paulo circuncidou a Timóteo. Por quê? Porque quando a gente pensa em Tito, aqueles irmãos, eles diziam que era preciso circuncidar para ser salvo. Então Paulo disse que não era para circuncidar Tito. Por quê? Porque essa era uma questão doutrinária. Então não tinha conversa. Não tinha como adicionar algo à cruz. Eles estavam querendo fazer isso, estavam querendo adicionar algo a Jesus. Agora, na questão de Timóteo, era apenas algo cultural. Timóteo ele ia viajar com Paulo e por causa disso, eles iam passar em várias sinagogas. E para Timóteo também ser bem recebido entre os judeus na sinagoga, Paulo circuncidou Timóteo. Porque a circuncisão não tem valor nenhum. exatamente. Eu acho, o mesmo sentido é que eu acho quando você é convidado para ir num certo lugar. E você, obviamente, você vai, entendeu? E aquilo não vai te prejudicar no sentido, mas se trazer escândalo para outros, melhor que não vai. Né? Exatamente. Vamos voltar lá então, Romanos 14, lá no versículo 1. Ora, quanto ao que está enfermo na fé... Em 1 Coríntios 6, 10, 6, 5, 5, Paulo fala assim: já por carta vos tenho escrito que não vos associeis com os que se prostituem. Não vos associeis. Aí vem, isso não quer dizer absolutamente com os devassos desse mundo, ou com os avarentos, ou com os roubadores, ou com os idólatras, porque então vos seria necessário sair do mundo. Entendeu? Mas agora vos escrevi que não vos associeis com aqueles que, dizendo irmão, for avarento, devasso e coisas desse tipo, entendeu? Então ele fala para não associar, ele não se associeis com os que prostituem, não associeis. Isso não quer dizer absolutamente com os devassos desse mundo, ou com os avarentos, com os roubadores, ou com os idólatras, porque então vos seria necessário sair do mundo. Né? Então a gente está nesse mundo aqui, a gente vai envolver, vai conviver com pessoas. A gente pode se deixar contaminar, mas não tem como você, eu não vou lidar. Né? A igreja está aqui para envolver. Só para lembrar que não, falar que nesse texto do Tito de Timóteo, né? É bom batismo, né? Você batizar por imersão ou expressão. Aí você vai para outro princípio, a pessoa quer que você se rebatize de novo. Da forma dele. Não tem nada de uma coisa, quer dizer, você está entrando totalmente na contradição. Exatamente. Então, Romanos 14. Ora, quanto ao que está enfermo na fé, recebei-o, não em contenda sobre dúvidas, porque um crê que de tudo se pode comer, e outro que é fraco come legumes. O que come, não despreze o que não come, e o que não come, não julgue o que come, porque Deus o recebeu por seu. Ou seja, Paulo fala para a gente receber aqueles que são fracos, também aqueles que são fortes. Por quê? Porque Deus os recebeu. Então, aquele que é fraco não deve desprezar aquele que é forte, não deve desprezar aquele que é fraco. E aquele que é fraco não deve julgar aquele que é forte, não deve impor as suas convicções, as suas opiniões àquele que já superou, já não está mais limitado nessa compreensão. Que aí ele segue dizendo, quem és tu que julgas o servo alheio? Para seu próprio Senhor ele está em pé ou cai, mas estará firme, porque poderoso é Deus para o firmar. Um faz diferença entre dia e dia, mas outro julga iguais todos os dias. Cada um esteja inteiramente seguro,
em sua própria mente. Ou seja, nós havemos de dar conta ao Senhor. Então, se nós fizermos inteiramente seguros na nossa própria consciência, está tranquilo. É o que Paulo está dando, essa liberdade que nós temos. Lembrando novamente, não em questão de doutrina, não em questão de pecado, falando de coisas amorais. Aquele que faz caso do dia, para o Senhor o faz, e o que não faz caso do dia, para o Senhor o não faz. O que come, para o Senhor come, porque dá graças a Deus, e o que não come, para o Senhor não come, e dá graças a Deus. Ou seja, se você vai lá comer, se você deu graças a Deus que você comeu, beleza. Agora, se você não quer comer e deu graças a Deus por isso também, certo, tudo bem. Você também está certo. Nós temos que agradar a Deus. Olha só, versículo 7. Porque nenhum de nós vive para si, e nenhum morre para si. Porque se vivemos, para o Senhor vivemos, se morremos, para o Senhor morremos. De sorte que, ou vivamos, ou morramos, somos do Senhor. Ou seja, o importante é nós darmos graças a Deus, né? Sempre a gratidão, e nós estamos importando com nós agradarmos a Deus. Claro que nós temos que, como ele vai falar também, nós temos que dar conta do que o irmão vai ver de nós. Mas, em último caso, nós temos que agradar a Deus, não as opiniões dos outros. Deus é o nosso Senhor, olha só, 9. Porque foi para isso que morreu Cristo e ressurgiu e tornou a viver, para ser Senhor, tanto dos mortos como dos vivos. Mas tu, por que julgas teu irmão? Ou tu também, por que desprezas teu irmão? Pois todos havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo. Aí o 12, de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Ou seja, a Bíblia fala que nós devemos julgar segundo a reta justiça. Essa é a questão do pecado. Agora, as questões secundárias. Aí já fala, por que você julga o seu irmão? Se ele não está seguindo a sua opinião. 13. Assim que não nos julguemos mais uns aos outros, antes seja o vosso propósito não pôr tropeço ou escândalo a irmão. Eu sei, estou certo no Senhor Jesus, que nenhuma coisa é de si mesma imunda, a não ser para aquele que a tem por imunda. Para esse é imunda. Percebendo que nós vemos que cada um dará conta de si mesmo. Então, para a gente dar conta de nós mesmos, sabe? A gente tem uma luta diária para nós darmos conta de cuidar de nós, cuidar da gente, fazer com que nós caminhemos no caminho certo, tomamos a decisão certa, fazer as coisas certas. Então é um desafio muito grande e às vezes a gente esquece da trave que está no nosso olho, né? E começa a olhar o defeito do outro, em vez de a gente ficar, se auto-vigiar, se auto-policiar, se auto-avaliar, entendeu? Para a gente ter atitudes melhores, né? E a gente começa a tomar conta do outro, né? A gente que nós senta em cima do rabo, eles falam, é uma expressão, né? E começa a ver o do outro, né? Então, Paulo ele vem trazendo essa palavra aqui, mostrando para nós essa importância de nós auto-avaliarmos, né? Porque ele vai falar assim, ó, de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Deus não vai chegar lá e falar assim, Ismael, por que você não corrigiu fulano? Por que você não chamou Deus? Eu sei, cada um dá conta de si mesmo. Entendeu? Deus vai lá para o Ismael, por que você não foi igual o Adriano? Né? Por que você não foi igual o Lucas? Deus não fala isso não. Dá conta de si mesmo. Entendeu? Todos estão parecendo mesmo ante o tribunal de Cristo e cada um dará conta de si mesmo. Deus. Exatamente. E aí no 14, ele diz assim, eu sei, estou certo no Senhor Jesus, que nenhuma coisa é de si mesma imunda. Mas não tem nada que é de si mesma imunda?
E, na verdade, Paulo não está dizendo aqui que nenhuma coisa é de si mesma imunda. Ele está falando do assunto que ele está tratando, que é comer ou não comer, e o dia, guardar ou não guardar, ou observar ou não observar. A gente já falou que tem coisas que elas são imundas por si mesmas. São as coisas imorais, são sempre erradas. Mentir, roubar, isso sempre é errado. Aqui Paulo está falando dessas coisas secundárias. Mas se por causa da comida se contrista teu irmão, já não andas conforme o amor. Não destruas por causa da tua comida aquele por quem Cristo morreu. Ou seja, lembrando de novo, o amor, ele é importante. Que o conhecimento ele incha, mas o amor ele edifica. E assim eu consigo edificar o meu irmão. Não seja, pois, blasfemado o vosso bem. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Ou seja, a gente tem a liberdade cristã, mas não é essa liberdade que vai reger a nossa vida. É o amor que deve reger. Então, mesmo nós tendo essa liberdade, nós não vamos colocar pedra de tropeço no irmão. Perceba que Paulo coloca mais a responsabilidade sobre o forte. Obviamente, porque ele é forte. Então, o forte ele vai ter que abrir mais mão da liberdade dele por causa do fraco. E aí no versículo 17 ele diz que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Você não é crente porque você não fuma, você não é crente porque você não bebe, ou porque você não faz isso, não faz aquilo. Você é crente porque você é uma nova criatura, você aceitou o Senhor como Salvador. Esse que é o reino de Deus. Porque quem nisto serve a Cristo, agradável é a Deus e aceito aos homens. Sigamos, pois, as coisas que servem para a paz e para a edificação de uns para com os outros. Ou seja, temos que buscar a paz com os irmãos. Isso é importante. Às vezes a gente vai fazer igual os crentes lá em Coríntios e usar isso como desculpa para se afastar de todos. Se afastar, ó, esse irmão aí eu não converso com ele, não quero nada com ele. Mas nós temos que buscar a paz e a edificação de uns para com os outros. Não destruas por causa da comida a obra de Deus. É verdade que tudo é limpo, mas mal vai para o homem que come com escândalo. Bom é não comer carne, nem beber vinho, nem fazer outras coisas em que teu irmão tropece, ou se escandalize, ou se enfraqueça. Um relato de uma pessoa que virou para mim e falou assim: tu e eu estava frequentando aquela igreja e tal, e você sabe dos meus problemas com bebida, e um dos líderes daquela igreja, rapaz, chegou perto de mim e falou assim: fulano, eu sei que você gosta de beber. Aí esse líder falou assim: e eu também, rapaz, de vez em quando sábado eu compro em casa, tomo. Sabe o que aconteceu? Ele largou a igreja por causa dessa atitude, entendeu? Você viu a expressão que você leu? Enfraqueça, né? Onde você leu o versículo que você leu, ele vai ler esse novo versículo que você leu. 21. É o 21, né? Bom é não comer carne, nem beber vinho, nem fazer outras coisas em que teu irmão tropece, ou se escandalize, ou se enfraqueça. Ou se enfraqueça. Entendeu? Então, um dos líderes daquela igreja, ele fez esse comentário: não, em casa eles quando também eu compro, eu bebo. Entendeu? Ele foi largou a igreja, né? Porque fraco na fé. Entendeu? Ele estava, então, porque tem pessoas que ele busca o Senhor independente, mas tem pessoas que dependem que outros incentivem. Tem pessoas que dependem do incentivo de outros, entendeu? Pessoas vão seguir a Cristo, tem pessoas que são fortes, eles seguem a Cristo independente de relacionamento com irmãos. Agora tem tem pessoas que qualquer coisinha que você falar, ele abandona. É melindroso, entendeu? É isso que o Paulo está mostrando aqui. Tem pessoas que são fracas na fé, são pessoas que qualquer coisinha, você falou alguma coisinha, ele acha aquilo ali um terrível.
terrível. Entendeu? Por quê? Porque ele é carente de alguém que puxe. Ele é carente de alguém que vai na frente dele. Ele é carente de alguém. Né? Então, são essas pessoas. E essa questão, né, que Paulo fala lá no início, o fraco não deve julgar e o forte não deve desprezar. Isso é difícil porque isso só vai dar certo se os dois tiverem, se os dois atentarem para isso, né? Quando o nosso foco de olhar está em Cristo, a gente não percebe tanto as dificuldades do outro. O problema nosso, a gente que se acha forte, às vezes despreza aquele que é fraco nesse sentido. E o fraco, às vezes, também, mesmo acontece muito isso. Não? Então, nós que somos fortes, nós achamos, né? A gente acha que é forte. A gente tem que ter habilidade para contornar a situação. Não pode ser a ferro e fogo. Porque o conhecimento sozinho, sem amor, não pode ser a ferro e fogo. Tem que ser assim. Tem que ter, porque ninguém é dono da verdade. Ninguém é dono da verdade. Né? E a gente é instruído como forte a edificar o irmão para que ele não seja mais fraco. E aquele que é fraco, obviamente, deve amadurecer. Ele não pode ficar fraco a vida inteira. Eu já ouvi algumas pessoas falar, tipo assim, eu não estou indo na igreja não, porque está dando tão pouca gente. Aí eu fico pensando assim, será que o foco da pessoa é no muita gente? Ou ele vai na igreja para ouvir a palavra de Deus? Aí qual a minha posição na hora que eu ouço uma coisa dessa? Eu tenho que fazer, não, vamos para a igreja, vai. Eu tenho que animar, né? Se eu for botar lenha na fogueira, tá dando pouca gente mesmo, você não está compensando aí não. É difícil. Hoje choveu, né? Porque tem pessoas que ficam medindo o grau de espiritualidade, coisa assim, quantidade de pessoas. Tem pessoas assim, entendeu? Então Tem uma coisa desse aqui, como um estudo desse aqui, nós estamos com poucas pessoas aqui presentes, né? É lógico que deve ter alguém acompanhando, né? Ou vai vir depois, mas nunca é a mesma coisa. Quando você está presencial, você tem essa comunhão com os irmãos aqui, a diferença é muito grande. E nós somos muito edificados. Nós somos muito edificados. E é bom a gente ter cuidado também, quando a gente fala nessa questão do forte e do fraco, a gente ter cuidado com o terceiro personagem, que eu chamo de o fraco profissional. O fraco profissional, ele chega assim e fala, eu sou fraco, e porque eu sou fraco, eu acho que você tem que parar de fazer isso. Porque a gente tem que ter cuidado com isso também. Às vezes a gente quer se passar de fraco para impedir os outros para citar esse texto aqui e falar, você tem que parar de fazer isso. Porque eu acho que é errado, eu vou ficar escandalizado. Geralmente quem fala isso, na verdade, não é fraco. Na verdade, ele entende. Então a gente tem que ter cuidado com isso também. Com a gente não ser, não agir dessa forma. Versículo 22, então. Tens tu fé? Tem em ti mesmo diante de Deus. Bem-aventurado aquele que não se condena a si mesmo naquilo que aprova. Mas aquele que tem dúvidas, se come, está condenado, porque não come por fé. E tudo que não é de fé é pecado. Esse é o problema de quando a gente usa a nossa liberdade exatamente e não considera o irmão fraco. A gente acaba fazendo com que ele possa até participar na nossa liberdade, como ele está falando aqui, mas ele vai participar sem fé. E isso vai estar condenando ele. Já parou para pensar no seguinte, a gente como ser humano, a gente é muito social. Então a gente está sempre querendo participar junto com as outras pessoas. Então vai ter um evento, às vezes a gente quer ir, estar junto. E muitas das vezes a gente participa de coisas só por participar. Para estar junto ali com as outras pessoas, não vai todo mundo participar, eu vou participar também. E essa questão do fraco, ele pode acabar participando de algo que ele não aprova. Porque os outros lá são fortes.
Eles sabem que não tem nada, não tem problema nenhum participar. Mas ele acha que tem problema participar. Ele acaba participando porque os outros irmãos estão todos participando. E nisso ele vai estar pecando por causa dos outros. Nós que não comemos, eu, por exemplo, eu condeno ele por isso. Né? No caso aqui, por exemplo, a gente vê o Paulo escrevendo sobre isso, mais para conselho. Né? Ele às vezes fala que não é de Deus, não é Deus que está falando, mas eu estou aconselhando assim, assim. Né? Então, se você acha que a Bíblia está falando com você, porque normalmente quando você vê a Bíblia, ela está falando com você. Né? Ela não está falando com o outro. E o outro que leu, mas não concordou com aquilo e faz, né, come o sangue, por que eu vou brigar com ele? Eu vou criticar. Na minha Bíblia, por favor, Lucas, põe o versículo 15 aí, para ver se minha Bíblia, como que está na minha Bíblia. Na minha Bíblia, por exemplo, se por causa da comida o teu irmão se contrista, já não anda segundo o amor fraternal, por causa da tua comida. Não faças para merecer aquele favor a quem Cristo morreu. Então, quer dizer, tem coisas que a gente não tem que discutir aqui. Você aceitou, leu a Bíblia, concordou, aceitou aquilo para você, né? Não vou ficar discutindo, brigando com o outro, porque o outro. Quer dizer, é um tipo da religião, né? A minha religião é melhor. A sua faz isso, faz aquilo, tá? Então eu acabo criticando, né? Ou não praticando o amor fraternal. Esse tipo de pessoa. É como eu disse, né? As pessoas gostam de colocar rótulo lá, isso aqui é certo ou errado, isso aqui é certo ou errado. Pode ouvir música, não sei lá o que, esse ritmo não pode, não pode. E aí, nessa questão, as pessoas acabam criando uma religião mesmo, como você falou para elas, né? Uma série de regras que elas têm que seguir. Esse capítulo aí, no capítulo 15, ele traz aqui uma palavra muito interessante, né? Que é o maior desafio nosso, está aqui no capítulo 15, versículo 1 e 2. É o maior desafio nosso, está nesse versículo aqui, né? Ele diz assim: mas nós que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade ao seu próximo no que é bom para a edificação. Não agradar o próximo naquilo, no erro, na prática do pecado, mas é naquilo que for servir para a edificação. Agradar a nós mesmos é fácil. Amar a nós mesmos é fácil. O desafio como cristão é amar o próximo. É viver de uma forma para que o próximo ele seja mais feliz com a nossa presença, que ele seja mais próspero com a nossa ajuda, que ele seja melhor com a nossa ajuda, entendeu? Então é isso. Não, o desafio nosso não é os nossos bens, nosso proveito próprio, mas é no benefício do outro, é viver em função do outro. Esse é o nosso desafio como cristão. Esse é o nosso desafio como cristão nessa vida. Porque amar a nós mesmos, amar aquele que nos ama, né, é até mais fácil, né? Porque é tudo para mim, eu, ainda mais nesse dia que nós estamos vivendo, que o eu tem sobressaído, viver na prática. Esse capítulo 15, versículo 1 e 2, é um fechamento desse todo esse capítulo 14. Eu acho que ele enquadra muito bem nesses dois versículos aqui, porque traz para nós essa informação. Isso, como o Paulo vai trazer a responsabilidade mais para o forte, porque obviamente ele é forte. Então ele diz assim: mas nós que somos fortes devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade ao seu próximo no que é bom
para edificação. Então, realmente, o fraco ele não deve julgar, o forte não deve desprezar. Mas o forte, se você se diz forte, você vai ter mais responsabilidade ainda, que é você que vai ter que abrir mão por causa do fraco. De onde que Paulo tirou isso? Versículo 3. Porque também Cristo não agradou a si mesmo, mas como está escrito, sobre mim caíram as injúrias dos que te injuriavam. O exemplo de tudo isso é Cristo. Cristo que agia com amor. Ele não injuriava aqueles que o injuriavam. Então, é mais isso que eu gostaria de trazer mesmo nessa noite. Se algum irmão ainda tiver algum comentário para fazer, pode ir pensando também um hino para a gente citar. Eu vi um vídeo, me parece uma vez, uma pessoa falando que quando nós ajudamos alguém, sabe, e a gente consegue ajudar alguém, e esse alguém, você vê a felicidade daquele alguém que você ajudou, traz para a gente o corpo ele libera um hormônio semelhante ao hormônio liberado quando a mãe tem um filho, né? Libera um hormônio de satisfação. Eu vi um vídeo falando a respeito dessa questão. A pessoa deu até uma ilustração de um fato, entendeu? Então, quando você ajuda alguém, quando você faz com que a vida daquele alguém melhore, né, de alguma forma, com uma atitude, traz para nós uma satisfação imensa, né? É isso mesmo. E a comunhão, ela só vai estar, a comunhão entre os irmãos só vai realmente acontecer se nós dermos ouvidos, né, a essas palavras do Senhor.